Ok, vamos começar. Bom, boa tarde para todo mundo que chegou agora, os brasileiros, bem-vindos à nossa sessão, que é parte da semana de avaliação do Glocal, que é intitulada Metodologia de Rubricas Avaliativas em Detalhe, um conjunto de ferramentas práticas para avaliar resultados intangíveis, como a discriminação e a exclusão social. A gente vai ter tradução quase que simultânea do inglês para o português e vice-versa, mas a gente não tem uma tradução profissional. A gente não conseguiu recurso para fazer isso, mas a gente está tentando aqui uma maneira de fazer isso da melhor maneira possível para poder apoiar os nossos colegas que não conseguem participar de uma sessão só em português. A Jamie está fazendo a tradução agora para o inglês. Para escolher a língua que você preferir escutar e participar desse evento, né, é só clicar no ícone interpretação, que é aquele globo terrestre lá embaixo, na tela do Zoom, escolher a língua que você prefere, inglês, português, ou você pode ficar com áudio original também. E aí ver o que você preferir. E é só olhar lá embaixo, escolher, dar só uns segundinhos aí para a gente fazer isso. E acho que a gente já pode começar. Está todo mundo bem aí? Confortável com o que escolheu? Vamos lá, então. Próximo, por favor. Bom, nós nos esforçamos aqui para organizar uma sessão bem animada que vai discutir como estamos desenvolvendo coletivamente um novo sistema baseado em rubricas avaliativas para ajudar a Save the Children a avaliar o trabalho realizado nas áreas de impacto, onde eles implementam iniciativas de apadrinhamento de crianças. A ideia é de ajudar a eles a acompanhar a evolução desses resultados principais que eles pretendem produzir, mas dando um foco especial em relação às crianças que estão sendo incluídas e vivendo sem serem discriminadas por suas famílias, escolas e comunidades. E a gente tem alinhado aqui uma equipe bacana, né, para facilitar essa nossa sessão. Primeiro, a Jane Davidson e eu, Tomás Chianca, que somos os avaliadores, vamos estar oferecendo uma explicação breve do trabalho que o programa de apadrinhamento da Save the Children faz, a prioridade que eles dão para as crianças, né, que tem um papel protagonista na liderança de mudanças e também na avaliação dessas mudanças, e por que o programa optou, né, por usar as rubricas avaliativas como o principal modelo, né, abordagem para fazer isso. Depois, a gente vai mergulhar de cara nos detalhes da implementação desse trabalho, em especial a aplicação dessas rubricas na tradução de histórias, né, do que as crianças e adultos falam em relação ao que eles estão vivenciando e transformar isso em resultados mensuráveis e ricos, né? Vamos oferecer um passo a passo do desenvolvimento das rubricas, das estratégias para coletar evidências relevantes e também interpretá-las usando as rubricas, e ainda de como chegar a conclusões avaliativas usando um fluxograma baseado em perguntas-chave que vão orientar a nossa decisão quanto a isso. A gente vai apresentar também uma parte interessante, que é como a gente criou rubricas simples o suficientes para serem não só entendidas, mas também usadas por crianças. Né? Depois dos avaliadores, a gente tem o privilégio de ouvir comentários aqui de dois colegas super bem capacitados, que é a Camila Cirilo, que é avaliadora independente e coordenadora da agenda de avaliação do GIF, e o Wesley Mateus, que é presidente da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e também é chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Monitoramento e Avaliação do Ministério de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. E, no final, a gente vai reservar mais de meia hora para os participantes dessa sessão poderem perguntar o que vocês quiserem. Por favor, desde já, conforme as perguntas forem aparecendo, coloca aí no nosso chat. A nossa queridíssima e super competente líder, Márcia Joupert,
vai ajudar a gente a organizar essa parte de perguntas e respostas. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, a Save the Children é considerada a principal organização independente no mundo que está voltada exclusivamente para atuar com crianças. Ela está atuando em 120 países com programas de desenvolvimento e também com programas humanitários. O programa especificamente de apadrinhamento que a gente está apresentando hoje é um programa que apoia crianças, as famílias dessas crianças e as comunidades em mais de 20 países. Ele busca ajudar a criar mudanças para que todas essas crianças sobrevivam, aprendam, sejam protegidas e também vivam livre de discriminação. A nova abordagem que eles estão usando agora prioriza incluir as crianças e as comunidades em todas as etapas do ciclo de um programa, não só no desenho e implementação das intervenções, que já seria um grande avanço, mas também, especialmente, em duas etapas importantes, que é medir o que aconteceu e agir sobre essas descobertas. Ou seja, nas fases de monitoramento e avaliação e de planejamento e implementação de melhorias, né? Normalmente, essas são áreas onde as crianças e as comunidades também são envolvidas apenas como informantes e não como receptores, né? E não como co-líderes ou pessoas ativas nesse processo. Próximo, por favor. A Save the Children, como a maioria das organizações, né, que a gente trabalha, adora os KPIs, que são esses indicadores de performance, que tem sido a maneira principal que eles têm usado para medir o progresso do portfólio global deles. Próximo. Mas quando um portfólio, né, é medido apenas por meio de KPIs, ou dashboards, né, que a gente chama, o impacto nas pessoas pode se perder facilmente, né? E a gente está aqui hoje para falar sobre como o uso de rubricas pode ajudar os avaliadores a reposicionar o trabalho, né, o nosso trabalho, e colocar as vozes das crianças e das comunidades no centro do que a gente faz. E como as rubricas podem avaliar, monitorar e ajudar na prestação de contas de um programa. Próximo. O programa de apadrinhamento, ele atua num ciclo de programação de 10 anos. Eles buscam fortalecer a capacidade de comunidades para promover mudanças sociais que deem conta das causas estruturais das inequidades e da discriminação de crianças em uma determinada área de impacto onde eles estão atuando. As rubricas que foram desenvolvidas para esse projeto até agora se concentram nos resultados em nível da criança, família e comunidade, que são esses círculos aí à direita que vocês estão vendo aí desse diagrama. Tá? E como parte desse projeto, a gente desenvolveu um conjunto de 12 rubricas. Mas hoje a gente vai estar focando exclusivamente na rubrica que a gente desenvolveu mais até agora, que é a rubrica 11, que diz respeito a crianças que estão sendo incluídas e vivem livres de discriminação. Próximo, por favor. E a Save the Children ela acredita que garantir que as crianças sejam ouvidas nas decisões que as afetam não é apenas assim uma coisa legal de ter, mas sim um direito dessas crianças, conforme está consagrado no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, né? A participação ativa das crianças e das comunidades na avaliação, monitoramento, responsabilização e aprendizagem do programa como sujeitos e não como objetos é fundamental para que elas não apenas apoiem as mudanças imediatas que estão sendo promovidas ali, mas que desenvolvam as suas capacidades, né, ao longo do tempo para continuar promovendo mudanças mesmo depois que esse projeto terminar, né, essa intervenção terminar. Então, trabalhar com rubricas para eles como uma metodologia avaliativa foi uma progressão natural, né? Quando bem desenhadas, elas podem descrever mudanças sociais de maneira que as crianças conseguem entender muito melhor do que esses indicadores abstratos que normalmente a gente usa. Isso ajuda a colocar as crianças, como a gente chama, né, no banco aí do motorista, dessas mudanças, né, avaliando a situação inicial, ajudando a codesenhar as intervenções, liderando as mudanças pretendidas e avaliando o quão bem elas estão funcionando. Próximo. Bom,
Agora que você já tem assim, uma ideia mais ou menos sobre os princípios e as estratégias, né, do programa de apadrinhamento e da Save the Children, vamos falar um pouco mais sobre os detalhes sobre o sistema baseado em rubricas que a gente tem desenvolvendo com eles para apoiar os esforços que eles fazem, né, de influenciar mudanças lideradas por crianças. Próximo. Algumas das coisas mais importantes que o programa de apadrinhamento busca influenciar também são as mais difíceis de medir, né? Por exemplo, crianças são incluídas e vivem livres de discriminação, ambientes familiares equitativos e transformadores em termos de gênero, comunidades empoderadas criando crianças para e em colaboração com as crianças, né? Esses resultados não se prestam nada bem para uma avaliação que seja puramente baseada em indicadores, né? Próximo, por favor. Como a gente falou antes, né, o atual sistema de avaliação do programa de apadrinhamento usa o que eles chamam de log frames e indicadores, como a maioria das organizações internacionais fazem, né? O quadro aqui que a gente está mostrando no slide mostra um exemplo dos tipos de indicadores que normalmente têm sido usados para medir o impacto do trabalho realizado. Então, esses indicadores podem ser úteis, a gente não tem a menor dúvida quanto a isso, não queremos jogar eles fora de jeito nenhum, mas como vocês podem ver aqui, né, eles realmente não ajudam, né, a contar a história clara sobre as mudanças complexas, né, que o programa de apadrinhamento está tentando influenciar. Próximo. Uma das maneiras mais efetivas para entender como as mudanças sociais estão acontecendo é ouvir as histórias das pessoas e ver como a vida delas está realmente mudando ou não, né? Para iniciativas focadas em crianças, isso significa dar centralidade às histórias das crianças, especialmente aquelas crianças que têm sido historicamente discriminadas ou experimentado desigualdades, e também ouvir, claro, seus pais ou cuidadores, os líderes da comunidade, os educadores das escolas onde elas vão, os profissionais de saúde, assistentes sociais e qualquer outro profissional que esteja lidando com eles, né, para entender se e quanto essas coisas estão mudando, né? Mas como é que a gente sabe sobre que tipo de história de mudança a gente precisa perguntar, né? E como é que a gente chega a conclusões sobre a mudança social a partir dessas histórias? E as rubricas avaliativas são a principal ferramenta que a gente usou para isso. Próximo. Mas o que são rubricas avaliativas, né? A rubrica é uma descrição dos diferentes níveis de desempenho de um programa em relação a um resultado. E vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Para o resultado relacionado, as crianças estão incluídas e vivendo livre de discriminação. Então, depois de conversar muito, né, com vários grupos de pessoas interessadas, a gente definiu que 5 níveis eram os níveis ideais para a gente medir essa progressão, né? Desde a linha de base, que seriam esses níveis aqui mais em vermelho ou laranja, né, que seriam os níveis iniciais, e a progressão, eventualmente, para uma situação próxima do ideal, que seriam mais essas cores azul, clara e escura que estão aqui na tela desse diagrama que vocês estão vendo, né? E a gente vai dar rapidamente uma descrição mais detalhada dessa rubrica, que é a principal que a gente desenvolveu, como a gente já falou, né, junto à equipe. Próximo, por favor. Bom, a gente não tem expectativa que vocês leiam tudo aqui não, né? Mas vamos dar uma olhada a fundo só em alguns detalhes para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona a engrenagem da metodologia de rubricas, né? Essa rubrica especificamente, ela está dividida em 6 subcritérios, o que torna o processo um pouquinho mais fácil, porque a gente divide melhor, né, os construtos dentro da rubrica, né, o que é importante dessas rubricas, mas ela requer uma etapa de síntese no final para juntar essas classificações de todos os 6 subcritérios para chegar a uma conclusão geral sobre a rubrica.
Mas uma coisa importante para a gente notar é que, bom, aqui vocês só estão vivendo 3 subcritérios, né? Mas que os 6 subcritérios, eles não são igualmente importantes, né? Esses 3 que vocês estão vendo aí na tela, o A, o B e o C, são o de máxima prioridade, que a gente chama, né? Porque eles são os mais críticos para que os resultados e são mais problemáticos, né? Para quando as crianças não estão experimentando, estão indo mal nesses critérios, né? Então, quando as crianças são intimidadas por outras crianças ou abusadas por adultos, ou quando são abandonadas ou levadas a se sentir como um fardo pelas famílias, ou quando são tratadas injustamente e não podem participar de aspectos importantes, né? São proibidas de participar de aspectos importantes da vida familiar, escolar e comunitária, essas são as coisas que afetam mais fortemente o bem-estar dessas crianças em relação a esse resultado que a gente quer. Próximo. Mas as outras os outros 3 subcritérios, o D, o E e o F, são os outros aspectos relevantes da mudança social que o programa de apadrinhamento está procurando influenciar. Eles são também importantes, fazem parte do quadro, né, que a gente está vendo, claro, mas não afetam o bem-estar das crianças de forma tão drástica quanto os subcritérios anteriores. Então, quando as crianças entendem as normas e barreiras que perpetuam a discriminação, quando podem explicitar seus direitos como criança, né? E quando tem força coletiva para falar e denunciar, quando eles são tratados injustamente, né? Essas coisas são aspectos importantes, né? Para a gente conseguir alcançar o resultado, a mudança que se quer, mas elas não afetam tão drasticamente a vida das crianças quanto as 3 iniciais, né? Então, que tipo de evidência a gente usa e como a gente usa essas evidências para chegar às conclusões avaliativas sobre cada uma das subdimensões e depois a uma avaliação geral de onde a comunidade está em relação à discriminação e inclusão social das crianças. E aí, essa parte é difícil e eu vou pedir para a Jane ajudar a explicar isso para a gente, tá? Então, a Jane agora vai assumir. E, por favor, Andréia, você faz aquela mudança, é só uma mudança tecnológica rapidamente aqui, gente, que eu vou virar tradutor para o inglês agora. Só um minuto. Ainda não passa, não. Beleza. Eu estou pronto aqui. Vocês continuam me ouvindo em português aí no canal direitinho? Faz um ok aí para mim, quem estiver me ouvindo em português. Por favor. Tá, beleza. Eu acho que dá para ir, Camila. Já troquei aqui. Okay, let me just. Now, hopefully that once this is all working. If you're on the English channel, you should be hearing me. So we start off with a set of 6 evidence capture instruments. There are individual or small group key informant interview protocols for educators, for healthcare professionals, for social workers and police. And the evaluators also ask for any specific statistics or other evidence that these people might have available. And there are also interactive focus group discussion protocols for children, adolescents, parents and caregivers, and community leaders. Next, the next part of the diagram, we have a set of evidence interpretation and sense-making guides, which guide the evaluation team in how to take the above evidence and use it systematically, step by step, to rate the situation on each of the criteria, the 6 sub-criteria. That was 11A to 11F. So that process gives us 6 ratings, one each for 11A to 11F, the 6 sub-criteria. Next, the next step below that, there's a synthesis guide. Those are the flow charts that helps the team combine all 6 ratings to generate one overall rating for the entire rubric. We can go through this process at the beginning of the program to get baseline ratings and then redo it anytime we want to check the progress relative to baseline. More on that later. Okay,
let's walk through. So this is around getting from evidence to a rating. Let's walk through how we get from evidence to a rating on one sub-criterion, in this case, using 11A, which covers teasing, bullying, and abuse. As you look across the levels, you can see how the nature, severity, and prevalence of these things have been defined at the different levels. Now let's look at exactly what evidence we'll use to determine a rating, using a step-by-step process that goes from dire to excellent. The first step is going to focus on the evidence that we might see that would instantly give us a dire rating. That's the bottom rating. That means if there are any incidents of physical, sexual, or emotional abuse inflicted by adults on children. So in this diagram, and we do have an English version of this as well, we've listed all of the questions from each of the 6 evidence capture instruments that ask about anything to do with physical, sexual, and emotional abuse, and that clarify whether it's adults doing such things to children. Note that in the interviews with professionals, such as healthcare professionals, social workers, and police, documented evidence such as statistics are also being asked for. So the total evidence that we use may be a lot more than stories, if it's available. If any of these sources of evidence, all of these different sources of evidence that you can see, show one or more credible incidents of abuse, then the rating is automatically dire. It's still worth looking at the other evidence to understand and summarize what's there, but the rating won't change because abuse is more serious than anything else, and that's why it's an automatic dire rating. Now we get to the evidence assessment flowchart. So in the evidence interpretation and sense-making guides, we don't actually write out all the questions, but they're listed in the flowchart like this on the left-hand side. So you can see in the 2 boxes and the title above it says evidence sources. So you look at the answers to all of the questions listed in the box on the left, then the evaluation team carefully assesses the answer to the question in the diamond, which in this case is, are there any incidents of abuse inflicted by adults, like physical, sexual, or emotional abuse by adults on children? And so according to the answer on that, then it gives some options for the evidence, and we move through the flowchart accordingly. The second set of questions, the next diamond down, relates to bullying and teasing among children. And the evaluation team needs to look at the answers to those focus group and interview questions that are listed on the left, and they determine together, based on that evidence, how serious, widespread, and accepted these things are. Now, moving through the rest of the flowchart, the third question asks whether adults ever contribute to or allow bullying and teasing. Once again, there are specific focus group and interview questions that cover this, and the evaluation team needs to assess the evidence together to see if there's any evidence that adults are joining in or allowing bullying or teasing. If so, that will send them to various ratings. English versions of these flowcharts are available, of course. The final question, the last diamond there, looks at the milder versions of bullying and teasing and the more positive aspects of how it's addressed. And that helps us figure out which of the remaining higher level ratings might be justified. So this is the flowchart for subcriterion 11A, which is about bullying, teasing, and abuse. The whole kit contains 5 more flowcharts to guide the evaluation team through the process of making ratings on 11B through 11F. So at the end of that process, we will have those 6 ratings that I talked about earlier, 1 each for 11A through 11F. Next, we're going to look at the synthesis process for how to combine these 6 ratings into one overall rating on rubric 11.
So here's how we synthesize the ratings. And for the 11A to 11C, which are considered the top priority criteria, and for 11D to 11F. Now, a lot of people would opt for weighting the sub-criteria and summing them up. For example, putting a higher numerical weight on the criteria and adding it up somehow. But that would imply that good ratings on some things can make up for bad ratings on something else. And that's just not valid. So instead, this synthesis methodology uses evaluative reasoning in which we consider the more important and the less important aspects a little differently. So looking at the first step, if we can click, thank you. If there are any instances of child abuse, child abandonment, or overt exclusion, which means we've got dire ratings on 11A, 11B, or 11C, that's going to automatically give us an overall rating of dire, regardless of whether good things might also be happening. Why? Because this is something extremely harmful to children. If these things are going on, the situation is dire. If those very serious things aren't happening, but instead we find out at the next level that children have no idea that they have rights, or they know nothing about how discrimination is perpetuated, or they don't have the strength to speak up when they see something bad happening, then a dire rating on any of these things would be problematic overall, but not dire. Hopefully this makes sense, but please feel free to drop any questions into the chat and we'll look forward to answering them later. So the rest of the flowchart follows a similar logic that shows how you'd arrive at an overall rating of almost good, almost okay, good, and excellent. As we did with the examples before, the ratings on the more important sub-criteria A, B, and C tend to be applied a little bit more strictly than the other ones. Now, one of the great things about rubrics is that they are a way to turn rich stories into trackable outcomes that will allow us to show progress without boiling things down to a single narrow indicator. So here on the graph, each one of these points represents a rich mix of evidence, not just one single indicator. There are many different ways you can use these. For example, you can show change with 1 point at each time for the whole impact area that you're working with. Or, as in this graph example, you can show change for each village or settlement or location within the impact area. So in this case, we've plotted outcomes for 12 different settlements within an impact area. Another option you can use for the different colors or lines, you can show how things are changing for each demographic of children who are the focus of change in the impact area. So, for example, you might have one progress graph for children with disabilities. You might have one for pregnant and parenting teens. But the key thing to remember here is each one of these dots, as I said before, underneath them lies not just one simple indicator, but a rich mix of stories and evidence representing a complex social reality in the community. Now, just when we thought we had already been challenged enough with the evidence gathering protocols, Save the Children asked us to do something we'd never done before. They needed rubrics clear and simple enough so that children could not only understand them, but also apply them in rating the situation of their community regarding each criterion that was part of rubric 11, so that they could track the change themselves. So we worked closely with specialists within the sponsorship team to create specific guidance and child-friendly evidence gathering instruments to be used by sponsorship staff and external evaluators. As one of them pointed out, this makes the children's focus groups not just an evidence gathering exercise, but also a pedagogical and empowering experience for the children, one that can help truly put them in the driver's seat of change. So here's our child-friendly version of the rubric for assessing
under 11A, the situation of bullying, teasing, and abuse in the community. So we had to go through each criterion, identify their main components, and come up with simple questions that the children could answer as a group after they do a collective exercise or game about the issue at hand. So along the top line, for example, they've been asked, how often do bullying and teasing happen in your school or community? And the options are that bullying and teasing almost never happen, they happen sometimes, or they happen a lot. So you can see that the questions we came up with for assessing bullying, teasing, and abuse used age-appropriate language. We're asking them in the first line how often bullying and teasing happen. In the second line, we're asking how serious it is. And then in the third line, we ask, what do adults do when bullying and teasing happen? So we're trying to figure out whether adults are encouraging, joining in, allowing it, or maybe even abusing children. So as you can see, to make it easier for the children to rate the question, we collapsed a few of the levels. Asking about how often bullying happens, we only had 3 options: almost never, sometimes, and a lot. But in fact, this wording approximately mirrors the description in the full rubric anyway. So not only that, we also created a simplified rubric synthesis guide to help the children determine which overall rating best represented the situation of their community for that specific criterion. Again, the logic matches the flowchart used by the evaluation teams, but we're using a much simpler format and so that children can understand it. Once again, we start from the dire situation. If any of their answers to questions 2 or 3, which were asking about how serious the abuse is and whether adults are doing or saying cruel things to children again and again. So if either of the answers to those is dire, then we have an automatic rating of dire. If nothing is dire, then we ask whether the questions to 2 and 3 might be rated problematic. And if so, then problematic will be the final rating. And we do this same thing through the levels. The questions I'm referring to here were the ones in the table on the slide before. Now, how is all this going to play out? Well, stay tuned, because we've got further field testing that's happening this year, and hopefully Save the Children will be interested in sharing their experiences and what they've learned. So Save the Children's next challenge will be balancing their vision of child-led development against the need to get the work done on a lean budget, as we all have to, and with teams who are usually new to rubrics methodology. So that detailed toolkit is now available and is starting to be rolled out by Save the Children, using a voluntary opt-in approach for now. In the coming year or 2, we will have to see how well this new approach works out in practice. But Save the Children are very convinced that this is the right path to follow, given the kinds of outcomes that they're seeking for children and their push for genuine child-led social change. But we need to understand how feasible this process will be, considering the need to work on a lean budget and with teams who are quite new to rubrics methodology. So let us share some of the what Save the Children's experience with this. What have been the main breakthroughs, challenges, and hard-won lessons? And what are the pro tips that they have to share with you? And we do as well. So some of the big challenges for Save the Children, like many organizations working in international development, Save the Children prioritizes delivering funding directly to programs impacting children. Each country invests just 5% of their budget in MEAL, monitoring, evaluation, accountability, and learning, to demonstrate results. That leaves very little for central analysis and consolidation of results. Teams also face additional barriers that others also experience, like low resources available, competing priorities, and overburdened country offices with limited bandwidth. The sponsorship program also faces some barriers and considerations that are a little bit more unique.
The work takes place in complex humanitarian environments. The sponsorship program is long-term with 10 or more year-long programming cycles. Their meal staff may not be specialized in multiple evaluative techniques, including particularly rubrics methodology. And everything needs to be informed by children's voices and stories. So sponsorships, monitoring and evaluation tools and processes have historically struggled to capture the impact at all the different levels the sponsorship program aims to help change: child, family, community, institutions, and policy. On top of this, some of the most complex social change efforts are aimed at norms, beliefs, and traditions that are deeply embedded in local culture, but several of which are harmful to children. So it's a delicate balance between being appropriately culturally responsive while also prioritizing children's fundamental human rights, and with all the measurement and evaluation challenges that come with that. Here's what Save the Children did to overcome these barriers. First, they didn't try to convince leaders to drop all KPIs and move to rubrics. Instead, they got buy-in to an enduring measurement problem that the organization really didn't have a good way to measure changes in things like discrimination and social inclusion, and they offered rubrics as a possible solution. Second, rather than mandating the new measures globally, they piloted a selection of the first rubrics in 3 countries as proof of concept and to guide improvements. Other country officers can now opt in to try out the methodology whenever they're conducting baselining or evaluations. Third, they used smart capacity building by having Tomas and me working deeply with 3 countries to mentor and coach teams of people, not just the meal folks, but programming staff as well, through the process over the course of 6 months. Their feedback led to the development of the detailed facilitation guide and toolkits we've shared today, which standardize how the teams collect and make sense of the data and allow practitioners that are very new to rubrics to actually use them with confidence. Fourth, they chose to work with warmer allies and in-house experts across the system, across the movement, to develop the definitions of the rubric levels. This gave the rubrics good construct validity and credibility because we were working with the right people, while at the same time also familiarizing those key experts with rubrics methodology so that they can support the work as it rolls out. Finally, enthusiasm and interesting ideas really draw people in. By positioning not just the meal function, but the rest of the sponsorship portfolio as an innovative team, they've been able to generate excitement about the work. Rubrics are seen as one of many exciting new approaches being pioneered at Save the Children, and that in itself is a win. So if you'd like to download the English version of the rubric we've shown you, the full set of evidence capture tools, like that's the focus group discussion and key informant interview protocols, the step-by-step evidence interpretation and synthesis guides, you just need to scan the QR code there. We've also included a link from the Real Evaluation website, which explains a little about rubrics, so that might be useful if you want to check that as well. Thank you so much for listening, and please drop any questions into the chat, and we will hand it back to Wesley, our moderator, who will then go to the discussants for some comment. Olá, Jane e Tomás, muito obrigado pela exposição realizada. Exposição maravilhosa, um trabalho que eu fiquei muito empolgado ao saber da existência dele. Eu acho que é um trabalho que traz inovações e pode ser encarado como um marco. E por que eu acho que ele pode ser encarado como um marco inicialmente, né? Porque ele traz as crianças como interlocutoras possíveis. Crianças enquanto seres
dotadas de razão e capacidade de contribuição com ciclos de planejamento, de Wesley, gestão e Wesley, avaliação. desculpa, só um minutinho, por favor. Acho que o Tomás quer dar ou falar alguma coisa. Só um minutinho, que eu vou Ah, sim, voltar sim. ele para cá. Tá bom, desculpa. Fala, Tomás. A gente ainda não te ouve na sala principal. Mas... Um intérprete, depois você me coloca como intérprete do português para o inglês. Tá bom? Mas daqui a pouco. Deixa eu Eu só já falar tinha uma feito a coisa com o Wesley. troca, já tinha feito a troca. O Wesley estava falando, eu já tinha feito a sua Não, troca. pois é, mas é que tem que ter um tempinho aqui, Wesley, porque Ah, a tradução simultânea aqui não é profissa, né? Então, ainda mais essa primeira parte eu estava mais por dentro dela e eu não sei nada do que você vai falar. Então, eu preciso que você fale um pouquinho mais devagar, Wesley, para que eu possa ir traduzindo, tá? Devagarinho aqui para os nossos colegas em inglês. Valeu? Desculpe aí, pessoal, mas é a nossa realidade aqui. imagina, vou te voltar para o tradutor. Beleza. Vamos lá, Wesley. Daqui a Só pouco um você... minutinho, Wesley, que eu vou, quando eu der o ok aqui, eu... Ah, cadê? Pode ir, Wesley? Então, muito obrigado pela apresentação, Jane e Thomas. É um trabalho inovador em vários aspectos, e o primeiro aspecto que eu destaco em relação a essa inovação é a capacidade deste trabalho colocar as crianças no centro do debate enquanto interlocutoras possíveis para os processos de gestão, de planejamento e de avaliação de projetos e de políticas públicas. Normalmente, as crianças não são consideradas nesses processos, não são consideradas quanto seres dotadas de razão. Então, crianças são classificadas normalmente como pessoas desarrazoadas, e elas assim não teriam capacidade de intervir em um futuro que interessa a elas. E exemplos disso, quando conversamos, nós adultos, quando conversamos com crianças, nós mudamos a voz. Então, fazemos um tom de voz que a gente considera que seria compreensível para crianças, utilizamos as ações, classificamos as ações dessas crianças no diminutivo, diminuímos o que elas fazem enquanto seres, simplificamos palavras, frases e expressões, restringimos o acesso dessas crianças a um conhecimento que classificamos como completamente inadequado a elas, sem exercitar isso, entender se elas conseguem entender ou não aquele conhecimento. Não escutamos e damos atenção adequada para as crianças, pois normalmente não classificamos como importante o que elas têm a dizer. E para coroar tudo isso, normalmente nós tratamos o que as crianças fazem sempre com risos, ou tratamos sempre como algo engraçado. Então, nunca é levado a sério, não lidamos com a devida seriedade. Talvez o que a gente esteja falando aqui é da possibilidade de considerar as crianças nos processos democráticos. Elas deveriam ter vozes consideradas em todo esse processo. Nos últimos anos, tivemos alguns exemplos de mobilizações de crianças e adolescentes que se consideraram desconsiderados. E aí eu cito a greve das crianças pelo clima. Greta Thunberg ficou muito conhecida por essa situação. No estado de São Paulo, no contexto brasileiro, a gente teve a mobilização estudantil do ano de 2015, a greve dos adolescentes, né, crianças que estão indo para a fase da adolescência no contexto do estado de São Paulo.
Contudo, apesar desse histórico de ausência de escuta e de consideração das crianças em processos de planejamento, de gestão e de avaliação, recentemente temos alguns casos interessantes que mostram a inclusão da perspectiva das crianças em todo esse processo. Cito aqui 3. A experiência de uma organização holandesa chamada Bernard van Lee, de planejamento de cidades, que é o Urban 95, que considera o planejamento das cidades na perspectiva de um ser humano com 95 centímetros de altura. Existem pessoas que têm nanismo que estão nesse quadro, mas a gente vai pensar nas crianças aqui, que grande parte delas estão nessa situação. Um segundo exemplo, o uso de jogos, que normalmente é tratado como algo do mundo das crianças e que não seria possível fazer nada sério com isso, o uso de jogos para a reconstrução de cidades destruídas pela guerra. E aqui eu cito o uso do jogo Minecraft, crianças amam esse jogo de construção, mineração, para a reconstrução de monumentos destruídos pelo Estado Islâmico na cidade de Alepo. E o terceiro exemplo que eu cito é essa experiência do Save the Children, que eu acho que é um caso que merece ser colocado dentro dessas experiências. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados neste processo. Acho que o que eu destacaria aqui é entender que essas habilidades de comunicação, mesmo entre crianças, elas não são simetricamente distribuídas. Nem toda criança tem a habilidade de falar, de comunicar aquilo que ela sente, aquilo que ela imagina acerca do mundo, o desejo dela, e principalmente crianças traumatizadas por processos de discriminação, de bullying, talvez teriam menor condição de contribuir com esses processos avaliativos. Então, temos que ter atenção a essa situação. E um outro ponto que eu coloco aqui também... Wesley, desculpa de novo, só um minutinho que eu acho que o Tomás quer. Peraí que eu vou te voltar, peraí. Pode falar. Então, one thing that you need to consider is differences in the capabilities of children to communicate and their interpersonal skills that vary a lot. E eu termino a minha fala, meu comentário, dizendo que pessoalmente é um trabalho que me emociona, porque eu fui uma criança que aprendi a ler muito cedo, por volta dos 2, 3 anos de idade, eu já lia. E eu tinha vontade de falar o que eu pensava acerca do mundo, mas eu não encontrava lugar ou ouvidos eventualmente dispostos a escutar. Meus pais, eles escutavam, eu tinha um conforto ali, mas fora da esfera familiar, eu não encontrava isso. Quando eu vejo esse trabalho, eu me alegro, porque Wesleys que eventualmente nascerão, com essa perspectiva, eles serão escutados. Então, eu acho muito bonito a possibilidade de encontrar e comentar um trabalho como esse. Obrigado e parabéns, pessoal. Obrigada, Wesley. Eu acho que eu sigo, né, Tomás, para facilitar essa dinâmica toda. Bom, primeiro também agradecer, parabenizar a Janes e o Tomás, agradecer pelo convite, parabenizar os dois pela qualidade do trabalho, pelo esforço e dedicação que a gente percebe que tem por trás desse trabalho, né? A gente percebe que é um trabalho que ele foi feito levando em consideração essa importância, né, de colocar as vozes tanto das crianças como das comunidades e das famílias em um outro patamar.
E agora eu vou trazer umas reflexões mais de ordem prática, menos filosóficas e potentes do que a reflexão do Wesley, e vou trazer já algumas perguntas. E como vocês viram, né, a gente está olhando para um material que tem dois grandes, né, produtos, por assim dizer. Uma parte que são as rubricas e outro que são os guias, né, com os protocolos. Quando a gente olha para essas rubricas e vai lendo elas junto com os protocolos, a potência delas vai ficando cada vez mais forte, né, para o leitor e para quem deseja usá-las. O que eu percebo é que são rubricas que podem ser aplicadas em múltiplos contextos. Eu fui lendo as rubricas, tentando fazer esse exercício sobre essa aplicabilidade. Será que a gente consegue usar em uma comunidade indígena ou em uma comunidade quilombola? Ou em que contextos essa aplicação é possível? E a forma como elas estão formuladas, a gente percebe que ela explicita o que é bom, né? Mas não como a inclusão das crianças deve acontecer, ou não como elas devem ser ouvidas. E isso permite com que elas sejam aplicáveis em diferentes contextos, respeitando aí as particularidades, né, de múltiplas realidades e culturas. Então, isso fortalece ainda mais a potência desse trabalho, porque ele pode ser espraiado para múltiplos lugares, né? E, e aí, quando a gente entra na parte dos protocolos, eles foi muito bom que esses protocolos foram desenvolvidos, porque ele vai sanando também outras questões que ficam quando a gente lê as rubricas, né? Eles são extremamente orientadores, a gente percebe que é possível de pessoas com diferentes níveis de conhecimento sobre as rubricas e sobre condução de grupos focais possam utilizar essa metodologia. E eles trazem, assim, desde orientações de ordem ética e legal, como obtenção das autorizações, ou a necessidade de os aplicadores participarem de formações específicas, né, que abordem a questão da segurança física e emocional das crianças. Ele também vai trazendo orientações práticas que ajudam o facilitador a construir nos grupos focais ambientes que sejam acolhedores. E em ambientes nos quais as crianças possam se sentir seguras, confortáveis e confiantes para manifestarem as suas experiências, opiniões e sentimentos. E a gente sabe quão desafiador isso pode ser. E aí a gente percebe que tem um olhar de quem conhece essa realidade das crianças, né? Porque traz dicas de como preparar o espaço, como a gente comunica as nossas ideias, que tipo de imagens a gente usa para envolver as crianças e para que elas se reconheçam naquelas situações. Tem até a dica de trazer o melhor amigo para o grupo focal, que eu achei maravilhoso, porque permite essa sensação de estou em casa, eu posso falar. E isso, com certeza, muda a experiência da criança no grupo focal e a qualidade das conversas. Podem parecer coisas que são detalhes, mas não são. E os guias têm uma outra potência que eu gostaria de destacar. Quando eu estava lendo as rubricas, eu ficava me perguntando como situações mais sutis de discriminação, por exemplo, elas eram capturadas. E quando a gente lê o guia, a gente percebe que a forma como ele propõe que as discussões aconteçam, ela permite que essas situações mais sutis ou nas quais as pessoas ainda não tomaram consciência de que uma discriminação está acontecendo, ela possa ser revelada.
Ok. E como que ele propõe que se faça isso, né? Então, primeiro, o conceito, por exemplo, um conceito de bullying ou de abuso, não é logo trazido de cara, né? Primeiro se traz uma situação fictícia onde as crianças são envolvidas e podem trazer suas experiências para depois esses conceitos serem elaborados e trazidos à tona. Então, são essas sutilezas, esses detalhes que vão trazendo mais força e permitindo com que as pessoas, de fato, se sintam, e as crianças também, né, se sintam empoderadas e consigam falar sobre temas que são muito delicados, às vezes. E agora eu queria fazer 3 comentários com 3 perguntas, se possível. Eu queria saber, olhando para essa, né, a Jane chegou a mostrar para a gente a parte de classificação das rubricas, junto com as crianças. Essa é uma parte que me parece ser uma das mais desafiadoras. Até porque tomar decisão, muitas vezes, nem para os adultos é uma tarefa fácil, né? Então, eu queria saber como essa experiência, das experiências que foram possíveis, né, de serem implementadas, como que se mostrou essa parte de olhar para os diferentes níveis e poder fazer uma classificação conjunta com as crianças, como isso tem sido. Uma segunda pergunta que eu tenho é, tem um dos critérios das rubricas, ela tem um foco muito no direito das crianças. É excelente que isso esteja ali. E essa dimensão também aparece nos grupos focais. A gente percebe que tem uma proposta, né, no guia, que os participantes, principalmente, né, pensando nos grupos das crianças, que eles tragam livremente as suas ideias sobre os direitos que as crianças daquele grupo ou daquela comunidade têm, e que em seguida o facilitador, vou fazer uma pausa. Em seguida, o facilitador utilize, né, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança para checar se tem alguma coisa faltando. E a gente sabe que, né, os direitos nem sempre são assunto do dia a dia, que nem sempre as crianças e as pessoas têm consciência sobre os seus direitos. E a minha pergunta é se, do que houve de experiência até agora, o que foi possível de se extrair nos grupos focais a esse respeito, ou se tem um trabalho adicional que precisa ser feito para que seja possível analisar essa rubrica com maior precisão. Eu vou passar para a minha última pergunta. Eu queria saber se tem algum contexto no qual vocês acham que pode ser mais desafiadora a aplicação dessas rubricas. Eu fiquei tentando fazer esse exercício, lendo as rubricas, e da minha experiência, eu identifiquei um contexto que me pareceu que talvez seja mais desafiador, que são as iniciativas que trabalham com criança em migração, crianças que estão muitas vezes em abrigos provisórios
e que estão com, né, a sua situação de inclusão, então, às vezes em países com outros idiomas, outra cultura, com seus direitos já muito violados. E eu fiquei imaginando que talvez algumas iniciativas, por mais que elas consigam melhorar essas situações, talvez seja difícil de, ao longo do tempo, se mover nessa régua das rubricas. Mas eu posso estar com uma visão um pouco míope, ou estar com dificuldade de compreender como seria a aplicação em um contexto assim, muito extremo, onde talvez a realidade mude, mas não muda na escala das rubricas. Não sei se vocês conseguem me entender. E acho que essa seria a minha última pergunta. Eu acho que agora a gente passa o Tomás para a sala principal, certo? E aí sim todos podem ouvi-lo, talvez não em inglês. Isso. Já está. Já estou na sala principal. E aí eu acho que agora você vai passar, vai me deixar como intérprete de inglês para o português. Jane, I think it's going to be more efficient if you answer the questions and I translate them to Portuguese. We can do it two ways. Otherwise, I'll have to answer the question and then translate it to Portuguese. I can't hear Jane. Sorry, I was muted. Okay. Is that okay? So just do it all in this channel. There's no other channel. No, you would be answering in English Yeah. the questions. But we're not switching channels from English to Portuguese or anything. We're just talking all in the same. And then you can translate to everyone. Yeah, they can choose the language. All No, right. But I'll be translating the answers to Portuguese. Yeah. Okay. So Then I can complement the answers if necessary. yeah, Or- and you can help remind me what the questions were and if I understood them correctly. Sure. So Yeah, okay. So the so questions are, how is it working in practice to, especially with the children? yeah. You know, that's the Oh. most, so that's the first one. But just a second, if you want me to ask each question at a time, or can I just read the three questions, or you prefer me to do one question at a time? Fine, however you want to run it. So So if we can tell you the three questions, then you just yeah. keep answering. We don't have to go back and forth. Okay. Right? Okay, so this is the first one. Oh, yeah. So the second question is about children's rights. Aspects, because it's not in people's radar. Whether this is if we have, as far as we can tell from our experience, if those things have been have showed up in the discussions with the children, if we're actually able to extract this information about children's rights, because she thinks it's a bit challenging. That's the second one. And the third one is about extreme contexts. Mhm. And she gave the example of migrant children or children living in temporary shelters that are having their rights deeply violated.
And so if we think that there are contexts in which those rubrics are not applicable, or we need to adapt them. Okay. Three Let me get- questions. Okay, Give me a second so she can change, Andrea can change me to the other channel. oh, okay, sure. And please speak slowly. All right. Try doing it in bites. You can just tell me to stop if you. Olá, Andrea. Já foi. Então, tá. Já coloquei na tradução. Okay, so I'm just talking in this channel. I'm good. Okay. Okay, so just to clarify the situation here, this is a system and a set of tools that Tomas and I designed for Save the Children. So we're not actually implementing it in the field. It's Save the Children monitoring and evaluation staff and programming staff who are doing it. And so the reality is this is a relatively recent creation. And so our understanding is that the country offices around the world are only just getting started with using these protocols. So we have not yet seen or heard exactly how this, particularly the getting children to do the ratings, how well that's working. Okay, so, but when we develop these protocols, we develop them with Save the Children specialists who've worked within their system for many, many years and have worked with the most vulnerable populations of children. And they were very confident that these things would be the kind of thing that children would understand, and particularly the way that we'd constructed it really created the best opportunities for children to be able to do these ratings. And also they felt that it was also a challenge before for the evaluation professionals. So so far that's looking promising. They've tried it with a lot less guidance and it was quite difficult, and so it's much easier now with a more detailed guidance. So yeah, we're looking forward to hearing the results from the field. They're going to be testing this out this year. And we're hoping to do a presentation at the American Evaluation Association conference in October in Portland, Oregon. Please come. And then, yeah, Save the Children will be joining us for that presentation. And so they can tell us about what their experiences have been in the field. Okay, so, and that is a really good segue into the children's rights question, because we were also quite fascinated about this. And Camila, I really appreciate you really diving deep into the whole methodology packet to understand it so deeply and ask such great questions.
So from what we understand with the Save the Children experts who work in this area, like when they first come into an impact area, a lot of the children maybe don't even know that they have any rights at all. Like they'd never even thought of that concept. So the baseline situation is that, okay. So yeah, the questions are designed assuming that the children may know nothing. And so and also that it also helps to introduce some of the rights. So in this way, sometimes the evaluation almost becomes part of the intervention, because the process of discussing that in the focus group then raises the awareness of the children about their own rights and that they even have any. So in the protocol, for example, if the children come up with no ideas about what their rights are, then the facilitator might say, well, how about going to school? Do kids have the right to go to school? And then there'll be a follow-up question. Does everybody have the right to go to school? What about girls? Do boys have more right to go to school than girls? What about children with disabilities or children who aren't able to communicate effectively? What about them? Yeah, so the people who are going to be facilitating this are going to be Save the Children staff, some of whom are meal experts and some of whom are programming staff. And those people are already quite familiar with the concept of children's rights. And so that, you know, in their previous work before they were using this for measurement, they would have been having these kinds of conversations with children anyway. So they know how to discuss them. And so it's relatively easy for them to say, when we started talking, how much did the children really understand? Of course, that's going to be less than at the end of the conversation. But anyway.
So this is one of the things that I think rubrics allow us to do really well, is we take really experienced experts in a particular subject area, we unpack their brains and put those the ways that they make judgment basically into the rubrics so that other people can use the same kind of judgment. So, and it's even easier when you're giving these rubrics to people who are already experienced and they're already familiar with these conversations. So yeah, it's a relatively intuitive measurement method. Okay, so I'm going to jump to the applying the rubrics in extreme contexts. And, you know, pretty much all of Save the Children's work is, or a lot of it is in quite complex humanitarian contexts. Some of them very extreme, like in the middle of a war, you know, they'll be in Gaza, for example, and in other war-torn areas, very challenging. So Save the Children, like, would they change the scale because it's going to be more difficult to see progress? They're very clear that their aspirations for all children are the same. Like, even the top level of the rubrics in most developing countries, and even, I mean, Save the Children works in the United States of America. It's probably a stretch goal to even have the top levels of those rubrics happening even in the United States, never mind in a developing country. So it's challenging everywhere. I mean, this is always a problem with any organization that has high aspiring goals, which of course are the best kind of goals to have, that, you know, because we should be striving for the best. So one of the strategies we use is to tell stories of the pieces of change that are starting to happening. Like, are things improving for boys but not yet for girls? Are they improving for migrant children, but not yet for children with disabilities? And so you tell a more nuanced story rather than the very blunt ratings. That's one thing to do.
Yeah, and probably the other thing is that they would have to adapt the data collection methods. Like there may not be a place to sit 6 or 12 kids down in a quiet focus group room. So they might have to just use opportunistic discussions with smaller groups of children. If it's a very dangerous area, they could even use things like children photo voice or something like that, where the children are going interviewing their friends and finding out information. So yeah, we didn't specify all that. Save the Children's experts will be figuring out how to adapt those. Vou mudar. Daí, a gente não está ouvindo o Tomás ainda, na sala principal. Não, na verdade, eu acho que as perguntas já foram um pouco respondidas nessa discussão. Tem uma pergunta logo do início, que a Ivan, ela pergunta como que os critérios foram desenvolvidos. Eu acho que entendi que ela gostaria de saber essa formulação das rubricas, sabe? Como vocês chegam a esses 5 níveis. E uma outra pergunta aqui, eu acho que já foi respondida. De que forma as crianças são líderes nos processos de desenho do programa? Como tem sido a experiência das crianças ao responderem as rubricas? Já responderam, né? Fico com uma dúvida sobre como elas conseguem refletir e escolher entre as rubricas, por exemplo, de que forma elas conseguem entender a diferença entre quão grave é um caso de bullying e variarem as respostas entre, às vezes é um pouco sério e às vezes é grave, esse discernimento, né? E a pergunta é do Danilo Barreto. E acabou. Um comentário também da Iva, que Culturally Responsive Rubrics designed to change adult cultures that nominate children's voice and cultures. E agradecimentos. Vitória, how do you assess the replies from the FGD using the rubrics? Have you considered the majoritarian answers from responders in FGD? Eva, de novo, how will Save the Children use the rubrics with the traditional KPI data? Acabou. Na sala principal, a gente não ouve nada. Não sei se o Tomás está falando, você está saindo só em português. Não, ele tá. Alô, alô, alô. Pronto, vai lá, Tomás. Pronto. Agora sim. Ei, Camila, estou perguntando se a gente pode ficar mais uns 5 minutos, 10 minutos, sei lá, aqui nessa sala, ou
E se tiver que terminar, a gente termina. E aí tenta, sei lá, responder de outra forma. Olha, por mim, sim, ideia. A gente pode ficar? Não, pode. Quando vocês falarem que acabou, eu paro a gravação, encerro e aí a gente se despede. Estou Então, aqui. vamos tentar olhar para essas perguntas. Rapidamente, Jane, so there are a few questions here, and my colleagues who don't, Portuguese is not their first language. So Marcia read a few questions, some in Portuguese, some in English that you have heard. So my idea is to just give a brief Go for it. response to them. Yeah, go on. Your turn. You want me to do it in Portuguese, but then how are you going to be translated to English? Well, I don't know. Can answer twice, once in Portuguese and then in English. So you're But going to so, yeah, I don't know. Did you want to pick a question? So the first one is about how to define the levels of the rubrics and the criteria that are embedded within the rubrics. I can answer that one, or if you'd like. Yeah, I mean, you're really looking to, do we want to just do them one by one? Okay, so that's the one. I'm going to read the 4 that I wrote down here. The second one is about how the children are being leaders in the planning process of programs. It's a bit outside our specific locus of control, but I think we can say quickly what Save the Children does. They do have the groups, children's groups in each impact area to work on that thing. And then the third one is, Márcia, como é que é aquela coisa, hein? A outra pergunta que você falou aí, noção, eu anotei aqui, de gravidade para as crianças. Como a experiência da resposta, como elas conseguem refletir e escolher entre as rubricas. How children are able to pick the differences in severity of in how, you know, in bullying or in abuse, or not abuse, but in the other thing. I'm getting tired. So. Bravery, like, Evelyn. So bullying, grave. the other Harassment. how children are children really able to make that difference? A differentiation. And the last one is how to use rubrics in SDGs, right? Márcia? Eu não sei que sigla é essa, na verdade, FDG. São os grupos focais. Groups. O focus groups, tá. How do you assess the replies from the focus group B during the rubrics? Oh, Você considera a maioria das respostas, né? O que foi maioria nas respostas? Yeah, okay. So, majority. So, okay, so you go for it, Jane, and Okay. I'll be translating to Portuguese. Andrea, we'll do it one at a time, so you, or in chunks, right? well, did you jot down the 4 questions? Yeah, I know what the Okay. questions are. I haven't figured Oh, out. just go for everything. We don't have much. Andrea, me passa, Pode por falar. favor, para tradutor de inglês-português aí. Tá? Para eu ficar no Vou dar o caminho. ok agora e já vai direto, tá? Beleza. Tem mais uma, viu, Tomás? Okay, we're good? All right. So there was a question about, you know, how do we construct the rubrics, including the definitions and the levels, and how do we figure all that out?
the first thing we do is work directly with people who have got the most experience in the field. So we started working with Save the Children experts who had worked in many different countries, who had worked directly with children and had all of the expertise that we needed to develop the content. In terms of like how to construct these rubrics, how do we decide how many levels? I mean, there's no real easy answer to that. It's just years of experience using these. As one of my friends in New Zealand says, Julian King says, it's a little bit like learning to play a guitar. You can learn to play a few chords pretty easily, but you're not going to be really good until you've done your 10,000 hours of practice. So and of course, these rubrics get drafted, they get revised based on feedback, they get simplified and improved constantly. So they're quite an organic, evolving instrument. So, okay, just checking. There was a question about how does Save the Children involve children in designing change programs? So this is, yeah, let's get Thomas on guitar. So this is, we haven't been directly involved in this, but we've heard a little about it from Save the Children. So having the children involved in the evaluation process is key, particularly at baselining, because this is where the children are involved in identifying the problems in their communities, and then they're involved in the decisions about which problems to address first and what kinds of things are going to help. Then the third question was around like, how do children figure out, for example, whether there is only a little or a lot of bullying or how serious it is? So, these can be things that if the children are not sure, the facilitators can help explain things like that to them. And these are people who are used to working with children very closely, so they would be able to do that. For example, I don't know if you were talking about bullying, you're talking about, if it's a serious bullying, it's something that's really causing harm to somebody, either psychologically, emotionally, or physically. One really interesting insight that we had from the Save the Children experts was that sometimes the older children are not as good at assessing the situation because they think that some level of bullying or violence is normal, whereas the younger children are actually the ones who are more open-minded and can understand that this is not normal behavior.
So then the final question was about how can practitioners use the rubrics to assess the replies of focus group, and in particular, how do we deal with majoritarian influence? So I guess that's where there's some part of the focus group that are heavily influencing the conclusions and other people are agreeing with them, dominating the conversation or whatever. So one thing that in terms of dealing with that influence question and in talking with the Save the Children's experts to get their advice on this, we decided that we designed the focus groups so that for the children, for example, they would be conducted within the same demographic of the children who are the focus of the intervention. So for example, children with disabilities would be all in one group. Pregnant and parenting teenagers would be in another group. Migrant children or maybe ethnic minorities might be in another group, and so forth. So the idea is to minimize the power differences and maximize how much they can speak. So in terms of how the replies are analyzed, I mean, it's just fundamental qualitative research methods. So, I mean, we haven't gone into, writing I guess, a focus group analysis textbook, but just helping to focus them on which pieces of evidence to look at, what kinds of things they're looking for. And the idea is that it should always be analyzed in a group, including meal practitioners, but also program staff, and ideally including, they want to start to include some of the children and some of the community members as well, to just pressure test the findings and help make them more credible and meaningful for them, and also to help build the children's and communities' capacity to be able to make these judgments themselves.
Yeah, the only other thing I could think to add was, we kind of had a discussion with Save the Children about what if different stakeholders disagree about what's going on in the community, and their answer was believe the children. Voltou. Voltou. Beleza. Gente, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Desculpe aí se a gente não conseguiu essa tradução aí meio mequetrefe que eu fiz aí no final, mas se deu para entender, beleza. Esse era o nosso objetivo de tentar incluir todo mundo. E vamos tentar fazer outras vezes, em alguns outros momentos, né, alguns outros encontros. Agradecer muito a Camila, a Andrea, a Márcia, a Wesley e a Jane pela participação desse grupo tão especial, né, que ajudou a gente a fazer essa sessão importante aqui. Então, so my English-speaking colleagues, thank you so much for being here with us. It's been a pleasure. We did our best to facilitate this translation. I apologize for any mistakes, and I assume all the blame for any misconception. But this is a work in progress, and we really appreciate your feedback, and we hope if you can take a look at the instruments and documents that we have produced and that are available, any feedback will be most welcome, and we are available here to talk further with you. If you want to contact us, please feel free. Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Obrigada, gente. Obrigada, Tomás. Thank you, Muito Jane. obrigada. Thank you, Wow. Jane. Very good. Brilliant.